Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós hoje estudaremos o capítulo 13 desse Evangelho e hoje nós vamos estudar uma série de parábolas. Mas antes, como sempre, vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude no ensino e na aplicação dessas verdades. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por podermos estudar a Tua lei. Obrigado por esse canal, pelas pessoas que têm vindo aqui e se alimentado da verdade e por ela têm vivido. Que nesse dia o Senhor possa falar a nós, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13 diz assim, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximando os discípulos, lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que lhe tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, essa parábola é a chave do reino de Deus. Para você compreender todas as outras parábolas, você precisa compreender a parábola do semeador. E o que é uma parábola? A parábola é uma figura de linguagem que utiliza exemplos, figuras, para mostrar uma realidade. Usa como os animais, usa coisas da natureza, usa situações, é uma ilustração para trazer uma realidade mais profunda. E essa era a forma que os judeus utilizavam, os mestres judaicos utilizavam, e foi uma forma que Jesus também começou a utilizar muito. E ele vai explicar, a parábola tem duas questões, né? É para o simples aprender e para o muito erudito ter dificuldade de pegar. Jesus estava falando um pouco disso, né? Porque assim, as pessoas elas iam ouvir,
mas não iam compreender. Porque ouvir no hebraico é ouvir e obedecer. E para ouvir e obedecer, a pessoa ela tem que estar com o coração preparado. E essa palavra fala disso. Ela fala de tipos de coração. Cada solo é um tipo de coração. É um tipo de coração e vai apontar para como é o nosso coração acerca da parábola. E quando ele fala àqueles que ouvem e não recebem, ele estava apontando para os fariseus que ouviam a palavra, mas não recebiam. E a gente vai perceber depois aqui que há 4 estilos de solo, ou seja, 4 estilos de coração. São aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que são rochosos, espinhosos e aqueles que estão preparados, que são a boa terra, que produz fruto. E Jesus ele vai mostrar para a gente que aqueles que não estão preparados, é muito interessante esse versículo 12, que ele fala que a quem não tem se lhe terá tirado, quem tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, Jesus estava mostrando para a gente aqui que aqueles que têm um reino, aqueles que têm fome e sede de justiça, lhe é dado mais, lhe é acrescentado mais da verdade. Agora, aqueles que não têm, até o que têm é tirado. É muito triste isso, né? Porque as pessoas que não se abrem para o Evangelho, não se abrem para as verdades de Deus, até o que elas não têm, até a própria verdade de Deus, elas não conseguem receber mais. Então, lhes é tirado bênção, lhes é tirado possibilidades, lhes é tirado paz. Você vê que a pessoa não tem paz, não tem perspectiva eterna. E Jesus está falando que quando a gente tem, ou seja, e o ter é ter a palavra, é ter a vida, é ter o conhecimento de Deus, ter o Espírito de Deus fluindo dentro da gente. Né? Jesus falou, a palavra de Deus diz em João, que aquele que não tem Jesus não tem a vida. Então, quando nós temos Cristo, nós temos a vida, e essa vida ela flui em nós em abundância. Mas quando a gente não tem essa vida, até isso, até a morte, até as coisas ínfimas da vida, elas são tiradas de nós. E vamos à compreensão da parábola. Eu gosto muito de utilizar a parábola do semeador junto com o Salmo 1. O Salmo 1, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A gente vai ver aqui o homem que não anda no conselho dos ímpios. A gente vai ver que tem uma palavra, uma semente, que ela é lançada no meio do caminho. E porque a palavra que é lançada no meio do caminho, o inimigo vem e arrebata ela. É quando a pessoa está ouvindo a parábola, mas ela está no meio do caminho, o coração dela está no meio do caminho. E o inimigo tem possibilidades. Meio do caminho fala de um lugar onde há muito trânsito. Meio do caminho fala de uma mente que ouve muitas coisas. Uma mente onde, para a palavra entrar, tem muita coisa rodando ali, tem que se tirar muita coisa. Então, o inimigo, o Satanás, ele vem e rouba a palavra do reino de Deus. Já viu que tem gente que não entende o que é as pregações? Já viu que às vezes a palavra é liberada, mas a pessoa ela confunde, ela distorce? É porque o coração dela está no meio do caminho, ela está num lugar onde há muito trânsito. O coração dela tem muito trânsito, tem muitas informações. Logo após, a gente vai ver aquele que é semeado em solo rochoso, versículo 20. É aquele que logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Esse é aquele que se detém no caminho dos pecadores. Ele tem a alegria de receber a palavra, mas ainda o pecado o domina muito. Ele não tem os fundamentos que é Cristo. Ele não teve um avivamento.
a sua conversão não foi profunda, porque a gente tem que ter raiz aonde? No reino de Deus, a gente tem que ter raiz no céu. E Jesus estava trazendo aqui uma característica que eles conheciam muito. O solo de Israel, as plantações, a gente ouve essa parábola do semeador semear, é porque ele ia semeando, ele fazia os preparos da terra, mas ele ia semeando entre esses sulcos e trilhas, então a semente poderia cair em alguns lugares. E eles conheciam essa terra, e havia terrenos que às vezes não estavam preparados para receber aquela semente, e era esse terreno que era um terreno rochoso, um terreno duro, onde a raiz ela não entra profunda, são os coração de pedra. Então quando vem o sol fala de situações na nossa vida que são perseguição por causa da palavra. É quando começam a brincar, é quando começam a falar sobre você ser crente. Só que se você não tiver raiz no ambiente que você está, as pessoas te caçoarem de você, se você não tiver raiz, você vai se escandalizar. E Jesus está dizendo para a gente não ter esse tipo de coração, que é para ter um coração que tem raiz no céu. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É muito interessante como a gente vai ver aqui. O primeiro terreno não vingou, o segundo vingou e morreu, o próximo vingou, mas foi sufocado. E eu acho que esse tipo de coração espinhoso é o que a gente mais tem na nossa geração, porque aponta para aquele coração que tem muita coisa que concorre com a palavra, que é a fascinação do mundo. Quem que aqui nunca passou uma dificuldade ou alguma frustração, ficou com o coração triste olhando no Instagram? Ficou frustrado porque não tinha algo que o outro tinha. E isso são espinhos. Quando o reino de Deus ele está crescendo na gente, a gente tem o coração focado nas riquezas, o coração focado em sucesso. E Jesus falou que é para a gente buscar primeiro o reino de Deus para as outras coisas serem acrescentadas. Não é a gente buscar as outras coisas e o reino de Deus serem acrescentados. Então o reino de Deus ele deve ser prioridade. E se a gente tiver espinhos no coração, sabe, muito cuidado. E aqui não é para gerar um coração ou uma vida que você não tenha responsabilidade com a sua família, com a sua casa, mas quando isso concorre com o reino de Deus. Muita gente deixa de ir à igreja ou deixa de servir no ministério porque está correndo atrás de riqueza, está correndo atrás de um monte de coisa. Então, como eu sempre falo aqui, o equilíbrio ele é essencial, porque esses são aqueles que acabam sentando na roda do escarnecedor. Tem muita gente que às vezes está triste, está pesado, é porque não busca o reino de Deus primeiro. E esses espinhos, eles sufocam a palavra. Você vê, sufocar é o quê? Como eu disse, ela está ali, mas ela toda hora, a palavra é como o espinho faz o quê? Agride. Toda hora a palavra, você até quer. Deus, a palavra está até crescendo, mas toda hora ela é agredida. Mas tem um outro nível que é aquele que é um bom coração, que é uma boa terra. É o que ouve a palavra, compreende e frutifica. Esse é o nosso alvo, ouvir, compreender e frutificar. E é muito interessante porque às vezes você pode ouvir essa palavra, como eu já ouvi várias vezes, e pensava que ela era só sobre só sobre salvação. Mas não é só sobre isso. Todos nós, em algum nível, temos o coração rochoso, o coração à beira do caminho, um coração espinhoso em alguma área da nossa vida. E é importante saber isso, porque a gente se permite. Às vezes na área das finanças o coração está rochoso, às vezes na área de ceder, na área de dar outra face. Então é importante a gente também compreender que esse texto aqui não é só para salvação, mas esse texto aqui ele vai apontar para várias áreas da nossa vida, em que a gente precisa ser a boa terra, para que a gente seja como árvore plantada junto à corrente de águas. Dado essa introdução desse capítulo, ele tem uma característica muito interessante.
Ele tem 7 parábolas, que é a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, coisas novas e coisas velhas. E essas parábolas, elas estão ligadas, estão coligadas. A parábola do semeador, ela é uma abertura, tá? E a do joio, ela também tem relação à parábola do semeador. Depois as parábolas, elas vão estar aparecendo em conjunto. Por exemplo, grão de mostarda e fermento tem a mesma característica. Tesouro escondido e a pérola e achada no campo tem a mesma característica. A parábola da rede, ela é parecida com a parábola das coisas novas e das coisas velhas. Então, isso era uma forma também do judeu escrever. Então, esse capítulo, ele deve ser estudado junto, para você compreender algumas verdades do reino. Mas quem abre todas as outras parábolas, a chave que abre o entendimento, é a parábola do semeador. Vamos continuar no versículo 24, lendo sobre a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio, não arranqueis com ele também um trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita tirei os ceifeiros. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a melhor de todas as sementes. E crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escolheu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e seus discípulos disseram: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do joio ela é muito interessante, porque o joio, ele, enquanto pequeno, ele se parece com um trigo. Após crescer, o entendimento que nós temos, o conhecimento é que o joio ele fica de pé, mas o trigo ele desce. Até uma alusão muito interessante, né, sobre o trigo que se rende diante do Senhor. Então a diferença que se vê do joio e do trigo são quando eles crescem. E Jesus estava apontando aqui para a igreja. Você vê que aqui ele falou um pouco antes sobre corações que estavam para receber a palavra e fala de uma fé pessoal e individual. Aqui já está mostrando para o coletivo. A parábola do semeador mostra para a individualidade, o joio já mostra para o coletivo. E ele vai trazer a explicação a partir do versículo 36, que quem semeia a palavra, quem planta, o dono do campo, é o próprio Filho do Homem, é o Senhor.
E ele vai dizer que o campo é o mundo. É muito importante a gente entender isso. O campo é o mundo. Se você talvez não tenha muita familiaridade com essa expressão, é uma expressão que é utilizada para missões. Quando a gente fala de campo, quando fala assim, o campo missionário, é por causa desse texto. Porque o campo, a palavra de Deus, vê as pessoas como um campo a ser plantado, a ser semeado. E ele vai dizer que a palavra, a boa semente é a palavra de Deus que é semeada. E a gente vê, eu acho muito interessante, tem uns detalhes aqui, versículo 25 fala assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a igreja dorme, que o inimigo vem. Acho muito interessante isso, né? Enquanto os homens dormiam, ou seja, não fala que é quando o dono do campo dormia, mas é enquanto aqueles que deviam guardar o campo dormem, é que o inimigo vem e semeia o joio. E Satanás ele vai semear discórdia, ele vai semear pessoas que não são do reino. É muito triste esse texto aqui, porque a gente vê que realmente na igreja vai ter pessoas que não são tribo. É importante já ter isso no coração, ter essa compreensão. Às vezes a gente se frustra com alguns irmãos porque a gente fala assim, poxa, mas eu esperava algo dele. Não estou falando sobre aqueles que estão em fase de amadurecimento, mas algumas pessoas, elas estarão na igreja, elas serão joio. E a palavra vai mostrar que não é para arrancar. O joio tem que crescer junto com o trigo. É no momento de amadurecimento que se arranca. Então, nos processos de crescimento da vida espiritual e na vida em comunidade, é muito importante compreender esse texto. Jesus estava mostrando isso. Por isso que Jesus não arrancou Judas. Por isso que Jesus não arrancou Judas, porque era na caminhada, nesse processo, em que o joio é arrancado. E Jesus ainda traz para a gente uma compreensão maior, que naquele grande dia, quando Jesus voltar, os anjos de Deus, eles vão recolher as pessoas que se diziam cristãs e na verdade não eram. E elas vão ser lançadas no fogo, numa fornalha acesa. E a impressão que ele dá aqui para a gente é porque o joio sendo uma erva, sendo uma planta, ele vai queimar nesse fogo. E ele faz uma alusão no versículo 43, que os justos vão resplandecer como o sol. O joio ele vai queimar no fogo por causa do pecado, e esse fogo, né, ele brilha, né? Ele também se acende. Só que o justo também vai ter uma luz, só que a luz vai ser por causa do sol da justiça. Então ele faz esse trocadilho muito magnífico para a gente também. Ele vai dizer aqui que as pessoas que são joios são aqueles que praticam a iniquidade, no versículo 41. Iniquidade é a prática constante de pecado, é a raiz de pecado estabelecido na vida de alguém. Vamos voltar ao versículo 31, porque a gente teve antes de trazer a explicação da parábola do joio, a gente teve a parábola do grão de mostarda. Esse grão de mostarda é muito interessante, porque Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Muita gente até fala assim, o reino dos céus é como um grão de mostarda, mas é interessante pensar que é semelhante, porque ser semelhante não é ser como, não é ser igual. E o porquê é semelhante? Porque o grão de mostarda ele tem uma forma de crescimento, tá? Assim, amplia, tá? Eu não quero ser categórico, mas eu quero trazer amplitude para a compreensão dessa parábola. Jesus estava dizendo que o reino de Deus, ele cresce de uma maneira. Ainda venha a ser que seja pequeno, ele cresce de tal maneira, a semente de mostarda ela é muito pequena, mas ela cresce de uma maneira que ela se torna árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. E assim também é o reino de Deus. Às vezes a gente quer que as coisas sejam grandes, sejam muito rápidas, mas o reino de Deus cresce, ele vai crescendo. E as aves do céu que apontam para os anjos, elas vão se alinhar. Então, Jesus estava mostrando que a vida de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, vai crescendo dentro da gente. O Espírito Santo vai crescendo dentro do cristão. E ele usa a parábola do fermento também para falar que assim como uma mulher coloca o fermento
em 3 medidas de farinha até ficar levedado, assim é o reino de Deus. Ele está aqui falando sobre o crescimento do reino de Deus. Você vê que a parábola do semeador abriu falando sobre a forma do coração, sobre o coração. O joio falou, a parábola do joio vai apontar sobre vários corações numa congregação, e é aqui a mostarda e o fermento são parábolas semelhantes, porque está falando de como o reino de Deus cresce, ok? Da velocidade, da forma, do seu crescimento dentro do homem. E o versículo 44 vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então ele vai mostrar aqui sobre tesouros, está mostrando que o reino de Deus é muito precioso. Aqui essas duas parábolas falam da preciosidade que é o reino de Deus, do valor que o reino de Deus tem. E é muito legal que fala assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O que a palavra de Deus vai dizer no versículo 38? Vai dizer que o campo é um mundo. Então, o campo é um mundo. Para você encontrar o reino de Deus, olha só que interessante isso, tá? E eu experimentei isso várias vezes. O reino de Deus, você vê o reino de Deus em sua totalidade quando você começa a tocar pessoas. Você começa a ver. Quando você sai. Na congregação você cresce. Ele cresce. Ele cresce, você vai sendo aperfeiçoado. O grão de mostarda e o fermento. Agora, para você encontrar tesouros, você precisa ir ao campo. Você precisa ser alguém que serve. Não permita-se não ser um ministro, não permita-se deixar de tocar alguém. Quando você toca alguém, quando você vá ao campo, você encontra tesouros escondidos. A pérola, ele vai falar que o reino de Deus também é aquele que negocia e procura boas pérolas. Existem pessoas que são tesouros a serem achadas. Existem tesouros a serem achados, e quando você ministra essas pessoas, você começa a encontrar essas pérolas. O Senhor, Ele colocou no nosso coração, não o desejo só de amá-lo, mas o desejo também de amar pessoas e de ganhar pessoas. É muito importante você ter isso no seu coração, você ter esse desejo de ganhar pessoas. Porque quando você começa a ganhar pessoas e a conhecer, a ministrar a vida das pessoas, o reino de Deus cresce em você. Muitos cristãos são frustrados e ficam tristes, desanimados, porque não está liberando. O reino de Deus tem que ser liberado. O que você tem alimenta alguém, pode ter certeza. Logo após a gente vê a parábola da rede, diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. E entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui Jesus está mostrando também, essa parábola ela é um pouco parecida com a parábola do joio, falando sobre a consumação dos dias, a consumação dos séculos. Talvez esse dia ainda não gerou muito temor no teu coração, mas é importante gerar. Vai ter um dia que o Senhor Jesus voltará. Se você pensa que não vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Jesus vai voltar e Ele vai separar. Ele vai separar a imagem que Jesus estava passando para eles é muito familiar, porque eles eram pescadores e numa pesca de arrastão eles lançavam a rede ali e puxavam e vinham muitos peixes, às vezes vinham peixes maiores, peixes menores, e aqueles que não eram bons para a venda, aqueles que não eram bons, aqueles que não serviam para o propósito, eles eram jogados, eles eram tirados fora.
Então é muito importante a gente entender que o Senhor já está avisando. Se a gente não tiver posição no reino de Deus, se a gente não tiver, Jesus vai depois falar para a gente que no sermão profético, que o Pai ele vai chegar diante da gente e vai falar o que tem nas nossas mãos. Então é muito importante agora a gente crescer e poder estar apto diante do Senhor, mostrar-se aprovado diante de Deus. Ele vai usar também uma parábola, um comentário no final sobre coisas novas e coisas velhas. Isso aqui é muito interessante porque a pessoa que é versada, ou seja, a pessoa que é experimentada no reino de Deus, que conhece a parábola de Deus, ele sabe tirar coisas novas e velhas. O Senhor Jesus está falando assim, uma dessas aplicações é você saber lidar com o Antigo e o Novo Testamento. Uma dessas aplicações para coisas novas e velhas é você saber enxergar o reino de Deus em coisas antigas e o reino de Deus em coisas novas. E ter também a mente renovada. Jesus também está falando sobre isso, sobre ter a mente renovada. Versículo 43. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando-se à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não és o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E eles escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui é muito triste, porque a gente vê que Jesus não consegue fazer milagres, muitos milagres, por causa da incredulidade. Então é a fé que libera milagres. Às vezes a gente fica um pouco frustrado, porque a gente ora e algumas coisas não acontecem. Não é para toda vez também você colocar a culpa nos outros, né? Mas existe um fator que o outro deve querer receber. Como as pessoas não criam que ele era o Filho de Deus, as pessoas também deixaram de receber. Olha só que interessante. Esse versículo aqui ele é muito, muito especial para a gente, porque vai mostrar que Jesus não pôde atuar tanto, porque havia um ambiente de incredulidade. Você vê que quando Jesus vai ressuscitar a filha do Jairo, ele pede até que as pessoas saiam, que só fica o pai, a mãe e os 3 discípulos, porque muita gente às vezes é sinônimo de incredulidade. Então aprende com Jesus. Se você sentir que o ambiente está incrédulo, peça que as pessoas se retirem. E ele vai falar para a gente que o profeta não tem honra, senão na sua casa. É muito triste isso, né? Mas Jesus ele está trazendo um estímulo para a gente, ele está fazendo uma demonstração, dizendo que às vezes a gente espera a honra de algumas pessoas. Eu já ouvi muito isso. Poxa, pastor, eu fico frustrada porque uma pessoa ou outra não me apoia, estou na igreja, mas minha família não entende. E Jesus está falando que ele mesmo não teve honra no meio dele, no meio do povo dele. Mas calma, que assim como Jesus, os irmãos depois também se converteram, pessoas foram alcançadas, mas compreenda que muitas das vezes aqueles que nos perseguirão, aqueles que teremos mais dificuldades, são os nossos parentes. Então, irmãos, assim, para encerrarmos esse capítulo, esse capítulo fecha falando sobre isso, que às vezes a gente vai ter dificuldade no meio daqueles que são familiares da gente. O reino de Deus tem muitas características e a gente deve compreender essas características, mas não deve deixar de semear a palavra. Vamos orar? Nesse momento eu quero te encorajar a pegar uma música, a me deixar um som para te ajudar, para a gente estar orando, a adorar, a levantar suas mãos, começar a orar como nós sempre oramos. Nós oramos pelos blocos, declarando sobre a sua vida essas verdades. Pai, nós queremos ser boa terra, nós queremos ser, Senhor, aquele lugar onde você pode semear, e nós queremos produzir, Deus, nós queremos multiplicar.
a Tua palavra. Tira de nós, Senhor, todo o caminho, todo o trânsito, Deus, na nossa mente, todas as informações. Tira de nós informações errôneas. Tira de nós, Senhor, toda a rocha no coração, todo o coração endurecido, Deus, todo espinho, todo cuidado exacerbado com as coisas do mundo. Deus, nós não queremos ser lançados no fogo, mas nós queremos brilhar como o sol no seu esplendor. Em nome de Jesus, que o Teu reino cresça em nós como um grão de mostarda, que o Teu reino cresça em nós, ó Deus, fermentando, Deus, fermentando como um bom vinho no nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, fermenta dentro de nós, ó Deus. Senhor, que nós possamos compreender a Tua linguagem em parábolas, que nós possamos ter o ouvido para ouvir e o coração, Senhor, que compreende a fim de obedecer, Deus. Queremos achar tesouros escondidos no campo. Queremos ir às pessoas, ó Deus, e abençoá-las de todas as maneiras. Queremos encontrar a pérola de grande valor, Senhor. Senhor, queremos encontrar em pessoas pérolas de grande valor. Senhor, queremos Te encontrar nas pessoas. Ó Deus, que naquele grande dia que o Senhor separar os peixes, que o Senhor separar, Deus, os santos dos justos, nós possamos ser encontrados, achados fiel. E Pai, eu quero orar nesse momento por aqueles que são rejeitados em suas famílias. Fortaleça, Deus, são aqueles que são rejeitados porque creem no Evangelho. Senhor, fortaleça o Teu povo. Senhor, encoraje as pessoas que ouvem essa palavra a servirem, ó Deus, a ministrarem outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, que também é muito bom. Você pode fazer perguntas aí, que a gente vai estar respondendo. Tem sido uma honra estar com você nesse estudo. Te vejo no capítulo 14. Até mais.